Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio e esse é um curso de matemática preparatório para os concursos do Censo 2022. Nós estamos seguindo especificamente o edital para a função de recenseador. A nossa aula hoje será sobre adição algébrica de termos algébricos. Então, nós estamos no nosso módulo sobre função do primeiro grau, certo? Então, eu vou compartilhar a tela e eu já digo que para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda também. Aqui na descrição do vídeo você pode pegar o acesso a esse curso totalmente gratuito. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa aula. Muito bem. Então, como eu falei, nós temos adição algébrica de termos algébricos. Vamos lá, vamos só tentar entender. Essa adição algébrica significa que nós estamos agregando, juntando termos. E aí nós podemos ter adição e subtração, certo? Então, convencionou como adição algébrica essas situações onde nós temos uma adição ou subtração de números ou de termos algébricos, que é o caso específico nosso aqui, certo? Então vamos lá, vamos iniciar da seguinte forma. Eu coloquei aqui em tela 4 expressões algébricas, concorda? Vamos relembrar. Aqui eu tenho 2x mais 5x. 2x mais 5x é uma expressão algébrica. Só que essa expressão algébrica é formada por dois termos algébricos. Quais são eles? O 2x é um termo algébrico e o 5x também é um termo algébrico, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos adicionar os termos algébricos. Nós vamos fazer uma adição algébrica, porque em algumas situações nós vamos juntar, mas nem sempre nós vamos adicionar. Talvez nós temos que subtrair para juntar essas duas informações. Duas ou mais, né? Certo. Então, como que eu faço a adição de termos algébricos? Deixa eu só fazer uma observação aqui, que normalmente é utilizada lá nas séries iniciais, onde o estudo da matemática e de qualquer outra disciplina lá nas séries iniciais é realizado de uma forma mais concreta possível. Lógico, os professores eles tendem e eles precisam desenvolver o raciocínio abstrato, ou seja, a parte das ideias, né? Onde não tem uma parte concreta para os meninos pegarem, para eles verem. Então, por exemplo, lá nas séries iniciais, os alunos começam a contando palitinhos, palito de fósforo, começa a criar números a partir de alguma coisa concreta. Então, eles começam a enxergar quantidades a partir de coisas concretas, que eles possam pegar, que eles possam ver. Então, lá é ensinado o seguinte, deixa eu colocar aqui embaixo. Ele tem um triângulo, vamos supor que ele tem um triângulo lá, a criança, né? Muito bem. E aí, ele quer somar isso, ou ele quer juntar isso com dois triângulos, certo? Então, a professora dá um triângulo e depois dá dois triângulos para ele. E ele tem que agregar isso, ele tem que juntar e tem que dizer quanto que dá isso, né? Quando ele começa a aprender a contar. Então, ele vai conseguir fazer essa operação? Eu digo que sim. Por quê? Principalmente porque nós temos termos que são semelhantes. Eu tenho um triângulo e quero adicionar ou quero somar com dois triângulos. Então, eu posso afirmar com certeza que eu tenho 3 triângulos. Ah, e se eu estivesse falando de quadrado? A mesma coisa. Um quadrado mais 2 quadrados são 3 quadrados. Talvez você não tenha percebido, mas aqui nós temos o número 1. E você vai lembrar lá quando nós vimos, quando eu mostrei para vocês o que é um termo algébrico,
vocês devem ter percebido que lá eu apresentei o x, só o x. E eu perguntei, qual é o coeficiente do x? Qual é a parte literal do x? A parte literal é a letra, no caso é o x. Mas ele tem um coeficiente. O coeficiente é o número que está ali multiplicando o x, que indica quantas vezes eu tenho o x. Não é verdade? Muito bem. Então, aqui não está aparecendo, mas para você que assistiu a minha aula, talvez umas 3 aulas aí para trás, você sabe que aqui eu tenho o número 1. Então, quando eu falo x, na verdade eu quero dizer 1x. E você tem que saber que é um x, porque você vai realizar operações com esse termo algébrico. Muito bem, então você já percebeu que existe alguma conexão com essas informações. Aqui eu estou trabalhando com uma coisa mais concreta, com triângulos, e aqui eu estou trabalhando com uma letra, que é uma coisa mais abstrata. Tudo bem, agora presta atenção no que eu vou fazer aqui. Ó. Agora eu tenho 2 triângulos e quero somar com 3 quadrados. Muito bem, então a professora vai lá e dá 2 triângulos para o aluno e dá 3 quadrados também. E fala assim, eu quero saber quanto que tem aqui. Por exemplo, talvez o aluno vai falar que tem 5. Na verdade, ele vai falar assim, não, temos 5. Mas 5 o quê? Eu tenho 5 quadrados? Eu tenho 5 triângulos? Eu posso falar que eu tenho 5 triângulos? Acho que não, né? Será que eu posso falar que eu tenho 5 quadrados? Eu acho que não. Por quê? Porque esses termos não são semelhantes. Concorda? Aqui eu tenho uma quantidade de triângulos e aqui eu tenho uma quantidade de quadrados. É como se eu fosse na feira ou no mercado e quisesse pegar 12 bananas e mais 10 laranjas. Eu quero somar isso. Eu posso até somar 12 mais 10, 22. Eu tenho 22 frutas. Então, eu tenho que elevar o nível e generalizar aquilo. O que é aquilo? Laranja e banana. Eu não consigo juntar isso e dizer que é uma coisa, que é laranja, que é banana. Mas eu posso generalizar, eu posso dizer que são frutas. Só que aqui na matemática, no que nós vamos fazer, nós não podemos fazer isso. Eu posso falar também que são 22 coisas. Eu posso falar que 2 triângulos mais 3 quadrados são 5 coisas. Mas aí a coisa fica muito genérica, fica muito vaga. Aqui nós não vamos trabalhar com coisas genéricas, nós vamos trabalhar pontualmente com o que está sendo colocado. Aí você deve estar bem curioso para saber quanto que é, então, 2 triângulos mais 3 quadrados. Isso é fácil. É 2 triângulos mais 3 quadrados. Ou seja, é a mesma coisa. Porque eu não posso adicionar esses 2 termos. Por quê? Porque nós temos que, entre aspas, tá? Para você entender o que nós estudamos. A parte literal desse termo algébrico, entre aspas também, a parte literal dele é triângulo. E o coeficiente dele é 2. O coeficiente tudo bem. Mas a parte literal desse termo algébrico aqui é quadrado. Triângulo e quadrado, eles não são semelhantes. Aqui em cima, nós temos uma situação de semelhança. Nós temos triângulo e triângulo, então eu posso adicionar. Eu posso fazer uma adição algébrica, ou adicionar ou subtrair, dependendo dos sinais, né, dos termos. Certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? A primeira pergunta é: 2x, qual é a parte literal do 2x? A parte literal é a letra, é x. Muito bem. Qual é a parte literal do 5x? É o x. Então, eu tenho uma parte literal x e x. Você concorda que elas são iguais, as partes literais? Então, esses termos, eles são semelhantes. Eu posso juntar, agregar, somar ou subtrair termos semelhantes. Na verdade, 2x mais 5x
isso só pode ser 7x. Por que eu tenho 7x? Porque se os termos são semelhantes, então eu vou adicionar as quantidades. Eu tenho mais 2, mais 5, concorda? Agora eu estou falando das quantidades de x que eu tenho aqui e aqui. Ah, mas por que você colocou o sinal de adição aqui? Porque, na verdade, o 2 é um número positivo. Eu coloquei ali para dar ênfase. Mais 2 mais 5 é 7. Ou simplesmente mais 7. Mais 7x. O x você vai conservar. O x você vai manter. Por quê? Porque numa fase anterior você concluiu que esses dois termos são semelhantes. Quando eu somo 10 bananas com 15 bananas, eu vou ter 25 bananas. Se eu estou somando 2x com 5x, então eu tenho 7x. Eu não vou ter 7y, eu vou ter 7x. Ok? Muito bem. Agora, vamos lá. Vamos dar sequência aqui para a segunda. Então, aqui finalizamos. Nós já somamos os termos algébricos. Agora, aqui nesse caso, o que nós temos? Nós já temos uma situação um pouquinho mais complexa. Eu tenho 4b mais 5b menos 6b. A primeira coisa que você tem que pensar, esses termos são semelhantes? Ou seja, para saber se eles são semelhantes, eles devem possuir a mesma parte literal. Qual a parte literal desse cara aqui, desse termo algébrico? É o b. A parte literal é a letra. Qual é a parte literal aqui? É o b. E aqui? É o b também. Embora ele seja negativo, mas a parte literal é o b. Muito bem. Então, eu sei que todos os termos são semelhantes. Então, o que eu vou me preocupar aqui? Eu vou me preocupar com os números. Eu tenho que fazer mais 4, mais 5, menos 6. Ok? Ah, professor, primeiro eu quero somar só esses dois aqui. Porque eu sou uma pessoa cautelosa. Eu quero fazer aos poucos, por partes. Pode ser? Pode. 4 mais 5, 9b. Menos 6b. Certo? Agora eu posso dar continuidade? Posso. 9b menos 6b. Eu já sei que eles são semelhantes, porque a parte literal deles são iguais. Então, 9, eu vou colocar o sinal aqui, ó. Mais 9 menos 6 é mais 3. Por quê? Mais 9 menos 6. O maior número é positivo, então o resultado é positivo. Os sinais são diferentes, então eu tenho que subtrair o maior menos o menor. 9 menos 6, 3, ok? Então, essa subtração ou essa soma, adição algébrica, vai dar mais 3b. Eu nunca posso esquecer da parte literal. Ok? Eu estou trabalhando com os coeficientes, que são os números, mas eu não posso esquecer da parte literal. Lembrando, eu só posso adicionar termos algébricos que tenham a mesma parte literal, que é o que nós vamos ver na próxima situação. Vamos lá, aqui embaixo agora. Aqui, ó. Veja que agora eu tenho uma expressão algébrica maior. Eu tenho uma expressão algébrica que contém 4 termos. O primeiro, 3x. O segundo, 6y. O terceiro, 4x. E o quinto, menos 10y. Então, eu tenho 4 termos. Eu não posso adicionar assim, olhar para eles e sair adicionando. Eu tenho que verificar quais são os termos semelhantes. Por exemplo, dá uma olhada nesse primeiro aqui, que é 3x. Qual é a parte literal dele? A parte literal é a letra. É x. A parte literal é x. Então, a pergunta que você tem que fazer é olhar para o todo e falar assim, onde que eu tenho nessa expressão um termo que também contém só x? Só x. Da mesma forma que eu tenho aqui, só x. Aqui, ó. Eu tenho um termo aqui que contém x. Então, eu tenho que agregar os dois? Eu tenho que juntar os dois? Sim. Nós temos que fazer isso nessa adição algébrica.
Ah, professor, eu tenho uma outra coisa aqui também. Eu tenho um 6y e eu tenho um menos 10y. Eu sei que eles são semelhantes. Por quê? Porque os dois possuem a mesma parte literal. Qual é a parte literal deles? É o y. O y é a parte literal. Muito bem. Então, o que eu posso fazer aqui? Vamos lá, vamos organizar aqui. Eu poderia já somar isso aqui e subtrair? Poderia. Só que, como eu estou mostrando para você, ou para vocês, eu vou organizar primeiro 3x mais 4x. Isso aqui é uma coisa que eu tenho que fazer. Mais 6y menos 10y. Então, eu estou tentando aqui juntar as coisas que são semelhantes, pelo menos visualmente. Então, esses dois primeiros aqui são semelhantes, porque os dois contêm x como parte literal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com os números. O primeiro é positivo e o segundo também. Então, eu vou somar. 3 mais 4, 7. Então, eu tenho 7x. Muito bem. Agora, e o y? Vamos lá. Eu tenho mais 6 menos 10. Mais 6 e menos 10. Você percebe que os sinais são diferentes? Não é verdade? Se eles são diferentes, eu tenho que subtrair. 10 menos 6. O maior número menos o menor. 10 menos 6, que é 4. Só que presta atenção. Os sinais são diferentes, então eu tenho que tomar uma decisão sobre o sinal do resultado. O maior número é negativo, então o resultado é negativo. Então, o meu resultado é menos 4y. Agora eu te pergunto, nós finalizamos porque eu tenho mais 7x menos 4y. Lembra das laranjas e das bananas que eu falei? Eu não posso adicionar 4 bananas com 4 laranjas. Eu não posso. A única coisa que eu posso fazer é forçar a barra e falar que eu tenho 8 frutas. Eu elevo o nível, generalizo a situação. Mas aqui na matemática nós não podemos fazer isso. Então, se eu tenho 7x menos 4y, esse é o meu resultado. Eu não posso fazer 7 menos 4. Ok? Eu tenho que deixar daquela forma ali. Muito bem. Agora, vamos para a próxima. O que nós temos aqui? 2a mais 2b menos 5b. A pergunta é, que você sempre vai fazer, eu tenho termos semelhantes? Eu tenho 2b aqui e tenho menos 5b aqui. E o a tem semelhante? Não, o a não tem semelhante. Ah, então eu vou descartar o 2a. Não, eu não posso. Eu vou escrever o 2a aqui. Simplesmente. Porque ele não tem semelhante, então eu conservo ele daquele jeito. Agora, eu vou fazer essa operação aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho termos semelhantes. Eu tenho mais 2b menos 5b. Então, eu tenho mais 2 menos 5. Mais 2 menos 5 vai acontecer o quê? Eu tenho um positivo e um negativo. Então, eu tenho que subtrair os dois. 5 menos 2 vai dar quanto? Vai dar 3. Concorda? 5 menos 2 é 3. Por que eu subtraí? Porque os sinais são diferentes. O maior número é negativo, então vai ser menos 3. Então, menos 3b. Essa é a nossa resposta. Então, professor, acabou? Sim, acabou. Por quê? Porque você adicionou, fez uma adição algébrica que você pôde fazer, porque os termos eram semelhantes. Agora, aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Eu não posso adicionar essas duas coisas, ok? Vamos lá, vamos para a próxima parte. Agora, você já entendeu o que é fazer uma adição algébrica de termos algébricos. Agora, nós vamos mudar de patamar aqui nessa situação, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Vamos relembrar adição e subtração com números racionais. Aí você pode estar se perguntando aí, mas como assim racionais? Eu não lembro de ter estudado números racionais aqui nesse curso, ou na minha escola, né, por exemplo. Tudo bem.
com certeza você conhece os números racionais. Eu vou dizer com certeza mesmo, porque nós já trabalhamos com números racionais aqui nesse curso, tá bom? Talvez você não lembre do símbolo, talvez você não lembre das regras, mas a gente vai falar um pouco aqui para você. O mais importante para essa prova do concurso de recenseador, do censo, é que você saiba lidar com os números racionais. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho um símbolo que representa o conjunto dos números racionais. É o Q. O Q representa a letra que representa o quociente. O que é um quociente? Um quociente é a divisão de um número por outro número, não é verdade? E esse quociente representa uma fração. Então, a ideia dos números racionais, que é um Q de quociente, de divisão, é justamente para indicar que todo número que pode ser representado como uma fração, onde esse cara que está aqui em cima é o numerador, e ele pode ser um número inteiro, e aqui embaixo também tem que ser um número inteiro, diferente de zero. Então, se você tem um número e você consegue transformar ele em uma fração, então ele é um número racional. Vou explicar tudinho para vocês aqui. Eu coloquei aqui alguns números racionais. Talvez você esteja estranhando, porque a cada número que eu coloco, eu estou colocando 3 pontinhos. Por quê? Entre menos 2 e menos 1, nós temos infinitos números aqui dentro, que não são inteiros, mas são números fracionários, são números decimais, tudo bem? Que nós vamos ver daqui a pouco algum deles. Agora, eu coloquei aqui algumas situações. Veja que eu tenho o número 2, que é um número inteiro, que nós estudamos agora há pouco. Nós temos o menos 1, também é um número inteiro. Nós temos o menos 1 meio. Menos 1 meio é uma fração. Nós estudamos frações nos módulos anteriores. Só que agora nós estamos estudando, além das frações, estudando também as frações negativas, que é basicamente o que nós vimos agora há pouco de números inteiros negativos. Se eu quero somar dois números negativos inteiros, você já sabe o que você tem que fazer. Se os sinais forem iguais, você soma. Se os sinais forem diferentes, você subtrai, não é isso? Aqui é a mesma coisa, só que agora a fração ela vai ter um sinal. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Nós vamos ter o zero também? Sim, o zero é um número racional. Nós vamos ter o mais 1? Com certeza. Eu posso transformar o mais 1 em uma fração? Com certeza. Mais 1 meio é um número decimal? Os decimais exatos também são números racionais. Eu posso transformar 1,5 em fração? Posso. Olha aqui, ó. 1,5 é 3 meios. Percebe o que eu falei anteriormente? Se ele é um número racional, então eu consigo transformá-lo em uma fração. Tudo bem? Onde o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro, diferente de zero. Ok? Então é isso. Você já conhece muitos desses números. A grande diferença é que agora nós vamos trabalhar com o sinal de negativo nessas frações e nesses números decimais. Então vamos lá, vamos colocar aqui alguns exemplos para você entender e algumas situações. A primeira delas, número 1. Todo número fracionário é um número racional. Nós estamos falando aqui de números racionais. Então, eu estou mostrando para você que todo número fracionário que você já estudou é um número racional. Posso dar um exemplo aqui? Posso. 1/3 é um número racional? Sim. Mais 1/3 é um número racional? Sim. Eu posso colocar menos 1/4 é um número racional? Com certeza. Eu posso colocar aqui menos 12/5 é um número racional? Sim. Então, todo número fracionário é um número racional. Então, nós vamos trabalhar com esses números aqui também, que você já conhece, só que agora
ele tem a característica de ser negativo também. Bora lá. Segunda informação, muito útil. Todo número inteiro é um número racional. Você acabou de ver os números inteiros. O -2, o -1, o 0, o +1, o +2 e assim por diante. 3 pontinhos aqui também, ó. 3 pontinhos. Os números inteiros, eles são infinitos para a direita e para a esquerda. Então, nesse caso aqui, nós temos o conjunto dos números inteiros. E todo número inteiro é um número racional. Eu posso transformar o +2 em um número racional ou em uma fração, porque é isso que eu falei. Todo número racional ele pode ser transformado em uma fração onde o numerador é inteiro e o denominador também. Só que o denominador tem que ser diferente de 0. O +2 eu posso transformar numa fração? Posso. Milhares, né? Eu posso dizer que +2 pode ser 6 sobre 3. 6 dividido por 3 dá 2. Ou +6 dividido por 3. Ou +6 dividido por +3. Ok? Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima. Todo número decimal exato é um número racional. 0,6 é um número decimal exato? É. Ele é exato por quê? Porque eu sei quantas casas decimais nós temos. Concorda? Eu tenho uma casa decimal, então ele é um decimal exato. Ah, mas qual é a fração que representa aqui? Talvez se você não lembre, a gente estudou isso aqui. Eu posso dizer que 6 décimos é 6 sobre 10. Simplesmente isso. Tudo bem? Eu posso falar também, nós vamos trabalhar com menos 1 inteiro. Vou colocar 6 não, vou trocar aqui, vou colocar 2. 1,2 negativo, ou menos 1 inteiro e 2 décimos. Esse é um número racional. E ele é decimal exato. Por quê? Porque eu sei quantas casas decimais eu tenho. Ah, eu posso transformar ele numa fração? Posso. É menos 12 décimos. Mais um aqui para finalizar. Posso colocar um negativo novamente. 0,42. É um número decimal exato. E ele é racional? Sim, porque eu sei quantas casas decimais ele tem. Ele é um número decimal exato. Certo? Então vamos lá. Última observação. Todo número decimal periódico é um número racional. Muito bem, então quais são os números decimais periódicos? Os periódicos são aqueles que possuem um período. Então eu posso falar que o 0,111 pontinhos é um número racional. E ele também é um número decimal periódico. Ele é uma dízima periódica, não é verdade? Muito bem. Agora, qual é a dízima que representa ele? Não sei, sinceramente, a gente pode pesquisar depois. A gente pode descobrir qual é. Na verdade, nós vamos ainda aprender a descobrir como que nós calculamos isso, tá bom? Na parte de equações, eu vou mostrar para vocês como que nós descobrimos a fração que gerou essa dízima periódica aqui, tá bom? Vou colocar aqui uma interrogação. Eu posso ter outras dízimas, 0,25, 25, 25, 3 pontinhos. É uma dízima periódica? Sim. Essa dízima pode ser transformada em uma fração? Pode, com certeza. Que nós vamos aprender quanto que vale isso aqui. Certo? Então é isso. Vamos continuar? Agora eu quero mostrar o seguinte para vocês. Eu quero fazer uma adição algébrica com números racionais. Eu já mostrei para vocês quais são os números racionais. É o menos 1/2, é o mais 1/2, é o 0,6, é o menos 0,6. Então, você tem o positivo e o negativo das frações, dos decimais, dos inteiros, né? O menos 5 e o mais 5. Então, eu sempre tenho esses opostos. Agora eu quero fazer uma adição algébrica com os números racionais,
que são todos esses números que eu apresentei para vocês aqui agora, certo? Vamos lá, vamos dar sequência. Parte final aqui da nossa aula. Eu tenho aqui uma adição de dois termos, de duas frações. Só que tem um detalhe. Mudou um pouco o que nós vimos lá nas nossas aulas dos módulos anteriores. Porque ó, a nossa fração é negativa. Esse número é racional? Claro que ele é. Ele é um número racional, não é verdade? Porque ele é uma fração. Né? A gente viu lá em cima que todo número fracionário é um número racional. O que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, eu vou organizar essas informações. Você percebe que eu tenho muita informação, eu tenho parênteses, eu tenho uma sensação que eu tenho sinais em excesso aqui. Então, sugestão, organize primeiro a expressão para você resolver. E tire os sinais que não vão comprometer a tua resolução. Então, eu vou colocar aqui menos 2/3 é a primeira fração. Não posso tirar o sinal de negativo, mas eu posso tirar os parênteses. Veja que eu tenho um sinal de adição antes do parênteses. Então, eu escrevo o número que está lá dentro com o seu próprio sinal. Lembra? Nós estudamos isso. Se eu tenho o sinal de adição antes do parênteses, eu escrevo o número com o seu próprio sinal. Se o sinal de 1/4 é positivo, então ele continua 1/4 positivo. Bora lá. Agora eu tenho que fazer o MMC, porque os denominadores são diferentes. Então vamos lá, vamos fazer o MMC aqui. Ó. Eu tenho menos um número mais um outro número aqui. Qual é o MMC de 3 e de 4? Eles são primos entre si, então o MMC só pode ser 12. Agora é o seguinte, eu tenho que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. E lógico, eu não posso esquecer dos sinais. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Agora eu posso finalizar. Eu tenho 12 aqui, que é o meu denominador, né, que é da minha fração. Eu tenho menos 8 mais 3. Presta atenção. Menos 8 mais 3. Eu tenho isso aqui, ó. Menos 8 mais 3. Os sinais são diferentes? Sim. Então eu tenho que subtrair. O maior número é positivo ou negativo? O maior número é negativo, então o resultado é negativo. 8 menos 3, 5. Então a minha resposta é menos 5 dozeavos. Ah, professor, eu lembro que você ensinou que poderia simplificar, transformar a fração em uma fração irredutível, ou seja, aquela fração em que não há mais possibilidade de simplificar. Só que essa fração ela já é irredutível, porque o 5 é um número primo. O 5 só vai dar por 5 e por 1. O 1 não faz diferença. O 12 não dá por 5. Então, finalizamos por aqui. A próxima é o seguinte. Vamos lá. Eu vou tirar esse parênteses aqui. E eu vou ter que trocar o sinal de 1/3. Ele é positivo. Ele vai ficar negativo. Por que eu tenho que trocar? Porque eu tenho o sinal de subtração que vem antes do parênteses, não é verdade? Então, vamos lá. Os sinais são diferentes? Beleza, eu vou subtrair. Só que primeiro eu tenho que tirar o MMC. Vou colocar os sinais aqui, ó. MMC de 7 e 3 é 21. Porque 3 vezes 7 é 21. Agora, vamos definir os numeradores. 21 dividido por 7 é 3. 3 vezes 1, 3. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 1, 7. Muito bem. Agora, nós vamos finalizar isso aqui. Eu já sei que o meu denominador é 21. Agora, eu tenho mais 3 menos 7. Os sinais são diferentes? Sim. Então, nós vamos subtrair o maior menos o menor. 7 menos 3, 4. O maior número é positivo ou negativo? O maior número é negativo, então coloque o negativo aqui. Certo? Então a nossa resposta é menos 4. É uma fração irredutível? Sim. O 4 só dá por 2, 1, 2 e 4. E o 21 não dá por nenhum desses números. Ok. Vamos lá, vamos dar sequência. É a última, só que essa última
eu misturei as coisas. Por quê? Porque nós temos decimal, fração e decimal e fração. Eu poderia ter aqui também um número inteiro? Poderia. Eu poderia ter um número inteiro aqui, que também é um número racional. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que resolver o que está nos parênteses. Só que nós temos um dilema aqui. Eu tenho uma fração e tenho um decimal. O que você quer fazer? Ah, professor, eu quero transformar a fração em decimal. Eu quero pegar o 2 e dividir por 3 e ver o que vai acontecer. Eu suspeito que 2/3, vou colocar aqui, 2/3, seja 0,666. Isso aqui é uma dízima periódica. Na verdade, é uma dízima periódica. Será que é isso mesmo? Deixa eu dividir aqui. 2 dividido por 3. Não dá para dividir. Aqui vai 0, né? 3 vezes 6 vai dar 18. Sobra 2, vem 0. 3 vezes... vai dar uma dízima periódica. Então, você tem que entender o seguinte. Eu quero transformar isso aqui em uma dízima periódica? Não, eu não quero. Por quê? Porque eu não vou pegar uma dízima periódica, que é um número infinito, né? Aqui, e vou somar com esse decimal aqui. Eu não vou fazer isso. O que é mais fácil para você? É importante que você pegue essa experiência. Você vai transformar esse número decimal em fração. Então, nós vamos repetir 2/3 e vamos transformar 0,25 em fração. Eu já sei qual é a fração irredutível aqui, mas eu vou escrever a fração principal, que é 25 centésimos. Se você simplifica em cima por 25 e embaixo por 25, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Tem. Então, 25 por 25 vai dar 1 e 100 por 25 vai dar 4. Então, a fração que representa isso aqui é 1/4. Ah, professor, eu quero fazer com 25 centésimos aqui. Tranquilo, você pode colocar 25 centésimos aqui. Talvez você vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque 25 centésimos tem termos com valores maiores, né? O 25 e o 100. Aqui eu estou trabalhando só com 1/4, tá bom? Fica um pouco mais fácil. Muito bem, então vamos dar continuidade aqui, ó. 1,7 adicionado. Eu quero resolver os parênteses. Então vamos lá, vamos resolver. O que eu tenho aqui? Presta atenção. Eu quero fazer o MMC de 3 e de 4, que é muito fácil, que é 12. Porque 3 e 4 são primos entre si. Agora, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1, 3. Não é verdade? Muito bem. Agora eu quero resolver esses parênteses. Deixa eu melhorar isso aqui. Vai ficar 1,7 adicionado. Eu vou conservar o 12 aqui, tranquilamente. Mais 12 menos 3. Os sinais são diferentes, então eu tenho que subtrair. O maior número é positivo, que é o 8. Então, 8 menos 3 vai dar 5. Não é verdade? Mais 5 dozeavos, menos 1/4. Veja que eu tenho o sinal de adição antes do parênteses. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou escrever o número com o seu próprio sinal, que no caso é positivo. O mais 5 dozeavos é positivo, não é verdade? Eu escrevo ele com seu próprio sinal. Eu tenho duas frações, mas eu tenho um número decimal. O que eu tenho que fazer? É a mesma pergunta que eu te faço. Você quer transformar esse decimal em fração? Ou você quer transformar as frações em decimais? É uma escolha. Eu aqui vou fazer o quê? Eu não vou esquentar a cabeça com isso. Eu vou transformar o meu decimal em fração. Até porque eu gosto de trabalhar com fração. Então, 1,7... Opa! 1,7 é 17 décimos. Concorda? 17 décimos. Por quê? Quem é o denominador? Você vai fazer a seguinte pergunta.
Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma casa. É o que está à direita da vírgula. Uma casa. Se é uma casa, o teu denominador é 10. Se fossem duas casas, o denominador seria 100. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Se fosse 1,26, transformando isso em fração, o meu denominador seria 100, porque eu tenho duas casas decimais. E quem é o numerador? Simplesmente você tira a vírgula e coloca o número no numerador. Certo? Então, bora lá. Agora, eu vou colocar adicionado a 5/12 menos 1/4. Pronto. Eu tenho 3 frações com denominadores diferentes. Então, vamos lá. Vamos fazer o MMC de 10, de 12 e de 4. Você pode estar falando assim, professor, eu gosto de multiplicar todos os números. Não gosto de fazer isso, não. Tudo bem, você sofre as consequências de estar multiplicando todos os números. Tá? 10 vezes 12 vai dar 120, 120 vezes 4 vai dar 480. Você pode fazer isso. Eu não faço, porque são números grandes. Eu não quero gastar minha energia fazendo contas aqui. Não quero. Eu quero gastar meu tempo fazendo o MMC e depois colocando o MMC mais reduzido. Mas nem sempre é uma boa, tá? Tudo é uma experiência de vida que você vai ter. Às vezes é melhor multiplicar direto, às vezes é melhor fazer o MMC. Vai dar por 2, que vai dar 5, e vai dar 6, e vai dar 2. Vai dar por 2, que vai dar 5, que vai dar 3, que vai dar 1. Vai dar por 3, que vai dar 5, que vai dar 1, e vai dar 1. E vai dar por 5, que vai dar 1. O meu MMC é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 é 20. E 20 vezes 3, 60. Então, o nosso denominador, o novo denominador, é igual a 60. Vamos colocar aqui o 60. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. 60 dividido por 10 dá quanto? Dá 6. 6 vezes 17. 6 vezes 7 vai dar 42. 6 vezes 1, 6 mais 4, 10. Vai dar 102. Coloca aqui o 102. 60 por 12 dá 5. 5 vezes 5 vai dar 25. 60 por 4 dá 15. 15 vezes 1 é igual a 15. Muito bem. Se os denominadores são iguais, então, o que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou adicionar esses dois aqui. Posso adicionar. 102 mais 25 vai dar 127. Vai dar 127 60avos menos 15 60avos, não é isso? Justamente. Então, para finalizar, eu continuo tendo denominador 60. 127 menos 15. Vamos lá. Por que eu vou subtrair? Vamos fazer aqui, ó. O 127 é positivo e o 15 é negativo. Os sinais são diferentes, então eu tenho que subtrair. Eu já sei que a minha resposta vai dar um número positivo, porque o maior número é positivo. 7 menos 5, 2. 2 menos 1, 1. E aqui vai dar 1. Então eu tenho 112 60avos. Ah, professor, aqui eu posso simplificar. Beleza, vamos lá. Aqui eu vou simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo. O 60 por 2 vai dar 30. E o 112 por 2? Não sei. Vai dar 56? Vamos lá. Vamos lá. 56 vezes 2. 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 5 é 10. Mais 1, 11. Justamente. Então, vai dar 56. Ah, professor, eu ainda quero simplificar. Por 2. 56 por 2 vai dar quanto? 25, 26. 26 vai dar 52, 27 vai dar 54, 28. 8 mais 8 dá 16. Acho que vai dar 28. E 30 por 2 vai ser 15. 2 vezes 8 vai dar 16. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. É isso mesmo. 28 15avos. Dá para continuar? O 15 só vai dar por 3 e por 5 e por 1. O 28
Ele dá por 3? Não. O 28 dá por 5? Não. Então, acabou. Essa é a nossa resposta. Essa é a nossa fração irredutível, certo? Então, eu apresentei para vocês os números racionais. E nós fizemos aqui uma adição algébrica envolvendo números racionais. Agora, eu estou disponibilizando para vocês as atividades relacionadas à adição algébrica de termos algébricos. E nós vamos fazer 2 etapas de atividades, ok? Vamos lá, agora é com vocês.